Então eu já tinha de antemão certeza que Deus tinha preparado para nós esse banquete no dia de hoje, para a glória do seu nome, né? Glória a Jesus. Versículo 19 da curta epístola de Judas, e nós vamos ler alguns versículos. Diz assim a minha Bíblia e a sua também. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Ainda seguindo adiante, versículo de número 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Versículo 22. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a epístola de Judas ela é muito curta, tem só um capítulo. Judas é conhecido como o outro meio-irmão de Jesus. É o irmão mais novo de Jesus, provavelmente um dos que, junto com a igreja primitiva, entrou mais adentro na época da patrística. É provável também que o Judas dessa epístola, ele tenha sido aquele que tenha vivido mais cumprido depois da morte dos apóstolos. Judas não foi um discípulo de Jesus. Esse Judas aqui não é o Judas Iscariotes, tem aquele outro Judas que aparece. Esse Judas veio à fé no Senhor Jesus Cristo depois da ressurreição de Jesus. Você lembra que nos evangelhos é mostrado até durante um certo tempo que alguns dos irmãos de Jesus não acreditavam que Jesus era o Messias. E eles vieram a passar a acreditar no Senhor Jesus após a ressurreição de Jesus Cristo. Tiago foi um deles e, consequentemente, alguns dos irmãos também que passaram a acreditar no Senhor Jesus como o Messias. É interessante que Judas, ele trata nesse assunto aqui, de todo o livro, sobre a Santa Ceia. O assunto principal do texto de Judas era a reunião de Santa Ceia, que a igreja primitiva chamava de festas de amor. O nome desse termo era agapai. O texto, a palavra ágape, que significa amor, aquele amor divino, e a parte do sufixo pai, que significava uma festa, uma reunião onde o amor era manifestado. É interessante que a Santa Ceia, como nós temos hoje, esse ritual, ela mudou bastante com o passar do tempo, né? A Santa Ceia, na época da igreja primitiva, era uma reunião realmente de ceia. Eles paravam mesmo para comer. Assim como Paulo descreve em 1 Coríntios, capítulo de número 11, aquilo que eu recebi do Senhor, é a mesma coisa que eu vos ensinei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graça. Aquela ceia que eles participaram, realmente era uma reunião de alimentação e de partir de pão, que simbolizava, a partir daquele momento, então, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. O próprio Paulo também, na primeira carta de Coríntios, ele explica, após dizer a respeito da Santa Ceia, que era necessário que aqueles que ceavam tivessem a consciência disso, porque já naqueles dias, os primeiros dias da igreja, as pessoas começaram a perder o ponto do que significava a Santa Ceia. Você acha que acontecia isso na igreja? O pessoal chegava para comer, e o pessoal que trazia uma comida melhor, corria para comer logo, o pessoal mais pobre não chegar e participar das coisas boas que tinha na festa. Você acredita que o pessoal fazia isso? Naquela época, né? O pessoal era difícil. E o pessoal que era mais humilde não via a hora de chegar à ceia para comer alguma coisa diferente. É por isso que Paulo advertia que o senso da ceia, o principal da ceia era a comunhão. Não tinha que ser o que era servido, nem quem estava lá, mas o fato da igreja estar reunida para glorificar o nome de Jesus e fazer memória do sacrifício do Senhor. Mas já naquela época existiam alguns que chegavam na ceia com outro propósito, com outro princípio, com uma outra ideia. Sabe, é interessante a gente observar o elemento humano na igreja e perceber que assim como Deus não muda, parece que o homem também. Assim como Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, parece que o elemento humano na igreja também continua sendo o mesmo ontem, hoje, e só não vai ser o mesmo eternamente porque a nossa redenção está chegando aí, né?
Mas enquanto estamos aqui na Terra, a gente percebe que os nossos problemas são cíclicos. Que as pessoas vêm e se aproximam de Deus com diferentes necessidades, com diferentes senões, com diferentes porquês. E isso não tem problema nenhum. Eu sempre gosto de lembrar, e repito isso quantas vezes eu lembrar no meu coração, que o filho pródigo voltou para casa não porque ele estava com saudade do pai, mas porque na casa do pai tinha abundância de pão. Lembra que ele olhou as bolotas e falou assim: eu comendo aqui as bolotas, e na casa do meu pai tem abundância de pão. Ele não falou que ele estava com saudade do pai dele. Aí ele falou assim: o único jeito de eu chegar na frente do meu pai é que jeito? Ele falou: pai, pequei contra o céu e contra ti, não tenho como ser seu filho, me faz pelo menos um dos trabalhadores. Qual que era o plano dele? Pelo menos pão na mesa eu vou ter. É comum as pessoas se aproximarem de Deus por uma necessidade física, por uma necessidade das emoções, do coração. A diferença é que quando ele se encontrou com o pai não queria mais um trabalhador, o pai dele queria o filho dele de volta. O importante para nós é nos lembrar que, mesmo que as nossas aproximações a Deus não sejam julgadas por nós mesmos da melhor maneira possível, o Senhor tem no seu coração sempre o melhor para oferecer para nós, para a glória do seu nome. Nós observamos até essa maneira como a ceia se transicionou através do tempo. A patrística vai nos dar a referência das tradições da igreja primitiva e vai dizer que Ignácio foi o primeiro a dizer, já no primeiro século, que era necessário de nós diversificarmos ou destoarmos da questão da Santa Ceia simplesmente como uma reunião de alimentação. Ele disse isso porque parecia que a Santa Ceia agora tinha caído no populacho das pessoas e as pessoas esqueciam o melhor da Santa Ceia, que era o momento da comunhão, da oração, da memória do Senhor Jesus Cristo, e simplesmente estavam se reunindo para comer. E para se reunir para comer, irmão, a gente pode se reunir toda hora, mas para a ceia do Senhor era especial que nós tivéssemos uma liturgia que realmente fizesse referência de Jesus. Ignácio foi o primeiro a falar isso. E conforme o tempo da igreja foi passando, já no século II, a Santa Ceia já era muito parecida com como era hoje. Foi, por exemplo, o próximo, se eu não me engano, Cipriano, que disse que era necessário que o bispo responsável por aquela região fosse a pessoa que direcionasse a Santa Ceia. Então a Santa Ceia tirou de ser um pouquinho aquilo que era na igreja primitiva, onde eles praticamente ceavam todos os dias que estavam reunidos, como Atos capítulo de número 2, versículo de número 42, que todos os dias na casa partiam um pão com singeleza de coração, eles ceavam todos os dias, e a ceia começou a ganhar mais uma conotação de todas as vezes que a igreja conseguia se reunir com a sua liderança. E foi aí então que a Santa Ceia ganhou um momento mais litúrgico, com a expectativa de que aquilo que acontecesse na Santa Ceia realmente refletisse o coração que o Senhor Jesus Cristo intencionou para a reunião dos crentes. Agora, todo esse cuidado é muito bonito, mas aí nós caímos num segundo problema, que a Santa Ceia para muita gente então se tornou apenas um ritual. Então eu só ceio de verdade, eu só faço memória de verdade, eu só realmente lembro da pessoa do Senhor Jesus Cristo quando eu estou reunido lá na igreja com o pastor. Agora aqui em casa minha comida é comida de qualquer jeito, o meu bebê é bebê de qualquer jeito, e eu já não lembro mais de Deus, nem mesmo para orar antes de comer. O fato é que isso tudo remonta ao fato de que o importante na nossa vida cristã é uma sinceridade verdadeira de coração. É uma sinceridade que até pode se manifestar e pode se expressar em algum ritual que a gente faça para organizar aquilo que nós estamos celebrando, mas em suma precisa partir de um coração que realmente ame a Deus. Bom, isso nos leva ao livro de Judas. Judas percebeu que no meio da igreja começou a surgir alguns líderes, algumas pessoas que estavam se locupletando do coração dos irmãos. Eles se reuniam e começavam a apacentar-se a si mesmos. Olha que coisa extraordinária. Eles, na reunião da igreja, onde a igreja estava em volta daquele momento espiritual, daquele sentimento verdadeiro por Cristo, eles começaram a aproveitar dessas reuniões para fazer negócios, para se colocar à frente dos outros irmãos, para manifestar os seus dons e talentos, para trazer para si a liderança da igreja e dominar sobre o povo de Deus.
E Judas está percebendo que isso começou a se tornar uma mancha. E ele fala assim: esses que fazem isso no meio de vocês, esses que apacentam a si mesmos, que são nuvens sem chuva, né? São plantas sem fruto, eles são manchas na vossa festa de amor. Ele falava assim: aquele que busca, que está buscando, na reunião da igreja, no meio do povo de Deus, a sua própria promoção, isso é uma vergonha, isso é uma mancha, isso precisa ser tratado, isso precisa ser exposto, expelido. E ele começa a manifestar aquela, sabe, aquela chateação dele de observar que muita gente vai deixando essa coisa andar, vai deixando esse sentimento tomar conta, e a questão da Santa Ceia passa a ser uma questão facultativa. Você acredita que tem gente da igreja que não toma ceia e não se preocupa em tomar? Você acredita que tem gente da igreja que não toma ceia e não se preocupa em resolver as questões para tomar ceia? Tem gente, por exemplo, que acha que participar da ceia ou não participar da ceia é uma questão pessoal de cunho de foro íntimo. Ele não enxerga a manifestação mais profunda que existe na comunhão entre o céu e a terra em participar do corpo e do sangue de Cristo. Judas estava assim, sabe, com o coração pesado. Ele estava com o coração chateado. Ele falava assim: olha, isso é uma aberração. A gente já ouvia que esse pessoal ia aparecer no último tempo, e eles seriam escarnecedores, andariam segundo ímpias concupiscências. Muito dos motivos pelo qual se faz isso, meu irmão, é porque há pessoas hoje que andam de olho nas suas ímpias concupiscências. A sua motivação, concupiscência é uma palavra muito interessante, não confunda ela com o nome da sogra de alguém. Concupiscência significa um desejo desenfreado, uma vontade que a pessoa não consegue controlar, ela tem uma concupiscência por aquilo. É como alguém se tivesse viciado numa impiedade. Ele sabe que é errado, mas ele faz. Sabe que existe uma diferença muito grande entre aquilo que é impiedade e aquilo que é pecado, aquilo que é iniquidade e aquilo que é pecado. Você pecar, irmãos, é uma coisa, mas você cometer uma iniquidade é outra. Porque o pecado comete aquele que erra. E pecar, a gente pode pecar, irmãos, até mesmo por pensamento. Agora, ser iníquo é fazer alguma coisa que sabidamente você sabe que é errado. É cometer um pecado que sabidamente você sabe que você não deveria. É praticar algo que sabidamente você conhece o certo. E aqui ele fala assim: as ímpias concupiscências são justamente as iniquidades. A pessoa sabe que é errado desejar aquilo, mas mesmo assim ela pratica. E aí Paulo faz uma coisa que eu percebo, e é o cerne da minha mensagem nessa noite, nesses breves minutos. Ele acerta assim como se fosse num alvo certeiro. Para mim é o principal versículo dessa culta carta. Ele fala assim: estes são os que causam divisões. Estes que têm uma vida regrada dessa forma, são eles que causam divisões. Sabe? As divisões da igreja não são causadas por questões espirituais. E eu vou resolver isso. Estou falando questões espirituais, que eu digo do Espírito Santo. As divisões da igreja, os problemas da igreja, não são causados porque um tem mais o Espírito Santo do que o outro. As divisões da igreja não são causadas porque um tem um ministério diferente do outro. Não se engane. Não se engane. Não ache que divisão da igreja ela é causada por alguém que foi chamado diferente do outro. Não. Elas são causadas por alguém que está vivendo na carne, militando contra a unidade da igreja. Dias atrás eu vi alguém dando essa visão, eu achei muito bonito. Ele falou assim: se você pegar uma barra de ferro e soldar aquela barra de ferro uma na outra, elas estão unidas, mas elas não são uma unidade. Dá claramente para você ver que tem um corte no meio ali da solda que você faz no outro. Se você quiser fazer uma barra de ferro só, a partir de 2 barras de ferro, você tem que derretê-las duas e colocar no molde novo. Porque aí agora elas não são mais unidas, elas estão em unidade. O que falta às vezes na igreja, irmãos,
é que nós nos derretamos a nós mesmos e sejamos um só em Cristo. Porque as divisões na igreja são causadas justamente quando a carnalidade de alguém fala mais alto do que o domínio do Espírito de Deus para fazer a igreja um só. Pastor, onde é que você está indo com isso? Calma, nós vamos chegar lá. O texto continua dizendo o seguinte, que essas pessoas são sensuais e que elas não têm o Espírito. E essa palavra sensual aqui, ela quebra muita gente, porque a palavra sensual no português, ela vai conotação às questões sexuais, e não é isso que ele está falando. Aqui a palavra no grego é psikoi. E psikoi não tem nada a ver com porneia. Não tem nada a ver. Psique é a palavra que fala de alma. Psikoi é a palavra que fala de emoções. Que fala de sentimentos. Pessoas que vivem pelos sentimentos, pelas sensações e pelas emoções, e não pelo Espírito de Deus. Quer um exemplo aqui agora? Agora, por favor, segura na cadeira para você não cair. Pastor, estou sentindo. Irmão, veio assim um negócio, olha que aquela pessoa apareceu. Ah, irmão, olha, quando a pessoa chega a me dar, sabe, um calafrio. Emoção, sentimento, que atrapalham a visão espiritual. Alguém esses dias atrás chegou e, por favor, não entenda como isso faz parte daquilo que Deus me colocou no meu coração muitos dias atrás. Eu estou bem com essa decisão. Eu tomei essa decisão e me senti bem com ela. Quem disse que isso é um selo do Espírito de Deus? Ah não, se a gente sente paz, está tudo certo. Será, irmão? Será? Fala isso para Jesus no Getsemane. Fala para ele. Suando gota de sangue. Fala para Jesus no Getsemane, Marcos, capítulo de número 13. Começou a apavorar-se e temer muito. Jesus. Estava em paz com o plano de Deus, né? Ele estava completamente em paz sobre aquilo que ele devia fazer. Se entregar. As pessoas confundem a paz com o estado de espírito entre estar pacificado, de entender que aquilo que ele precisa de fazer, apesar das suas emoções. Nessa noite, a palavra que o Espírito de Deus colocou no meu coração é que nós precisamos nos centralizar a nossa comunhão com Deus, apesar das nossas emoções, que talvez hoje nos façam querer estar em outro lugar ou no meio de outra gente. De trazer a nossa alma à obediência completa ao Espírito Santo de Deus, apesar das nossas sensações. Apesar daquilo que a gente queria fazer, daquilo que a gente planejou fazer, do gosto que alguma coisa tem para nós. Esses dias atrás a Nádia estava com uma tosse tremenda. E a gente tem um remedinho roxo, que para mim e para a mãe, aquele remedinho é uma delícia. Tem um gostinho de mel gostoso. Mas a Nádia põe a mão na boca e ela não quer colocar. É o gosto dela. Eu tenho culpa que a minha filha não gosta do gosto do remédio? Não. E eu tenho culpa que ela vai precisar tomar o remédio do mesmo jeito? É tempo, irmãos, de nós nos alertarmos para parar de colocar a nossa vida por aquilo que a gente gosta e começar a pensar qual que é o caminho que o Espírito Santo de Deus tem para mim. Qual que é a chamada do Espírito Santo de Deus tem para mim? Que vai em cima daquilo que eu gosto. O Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, foi que ele partiu o pão e disse aqui, é o meu corpo que é partido por causa de vós. Qual que você acha que era a sensação do mestre? As emoções que passavam por dentro dele? Vai para o Getsemane. Que tipo de você acha de coração? Jesus estava saltitando de alegria para o que estava de acontecer com ele. Não. Consternado, apareceu um anjo para confortar, mas o seu espírito, a sua visão, o seu plano era inabalável sobre aquilo que ele tinha que fazer para glorificar o nome do Pai. Glória a Deus. As divisões acontecem por causa de emoções, sensações, ofensas que às vezes ficam no nosso coração. Eu lembro, contei isso no culto de ensino, 2016, eu tomei uma decisão. Falei, vou perdoar todo mundo que me fez mal, que me deixou triste na igreja.
Peguei aquela minha lista negra, aquele meu livrinho de caderno negro, e comecei a riscar todos os nomes. Perdoado, perdoado. E quanto mais eu perdoava, mais eu falava assim: uau, que coração extraordinário seu, depois de tudo que essa pessoa fez. Proud of myself, orgulhoso da minha decisão. E comecei a restabelecer relacionamento com essas pessoas. Não demorou muito para perceber que muitas daquelas ofensas que eu tinha como um agravo na pessoa, estava só na minha cabeça. A pessoa nunca tinha pensado em mim, praticar o que praticou, que me prejudicou. Ninguém quis me ofender. Mas levado pelas emoções, nós calamos a voz do Espírito e acabamos não ouvindo aquilo que Deus tem de verdade para nós. Eu gosto de lembrar disso, meu irmão. Que o Senhor Jesus Cristo, quando partiu o pão, não foi no dia que ele estava na festa mais deliciosa de Israel. Não foi nas bodas de Caná, quando ele transformou água em vinho. Não, o dia que ele partiu o pão, foi na noite em que ele foi traído. Na noite em que ele foi traído, foi que ele disse: olha, isso aqui é para vocês. Isso aqui é para benefício vosso. Por quê? Porque o plano do Espírito para nós é maior do que as nossas emoções e as nossas sensações. Para a glória do nome de Jesus. Amém. Após dizer isso, o apóstolo Judas, ele começa a falar assim: esses são assim. Esses que estão andando aí desse jeito, que você está vendo apacentando a si mesmo, eles fazem essas coisas que eles fazem porque eles são dominados pela emoção. E a emoção quer o quê? Sempre sentir o melhor, sempre viver o melhor. O que o Espírito quer? O Espírito quer o corpo, quer que o corpo seja edificado. Quer que a bênção da igreja seja completa. O Espírito não pensa apenas nos membros, ele pensa no todo da igreja. E aí ele começa o seguinte: mas vós, amados, mas você não. Você é diferente. Mas vós, amados, vocês não são assim. Vocês não estão dominados pelas emoções. Vocês não estão dominados pelo dia de ontem, que o carro quebrou, que bateram em você, que essa semana bateram no meu carro. Estou vindo tratar um assunto super importante com uma pessoa que é importante na sociedade aqui brasileira. Um tempo curto para me atender, batem no carro. Primeira coisa que você vai falar é: puxa vida, né? Bati o carro, nossa, eu não consegui chegar a tempo e tal. Eu lembro até eu conversando comigo mesmo. Estou lá no trânsito. Falei: puxa vida, né? Que coisa! E aí a minha mente falou assim: não faz isso não. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito. Eu falei: é verdade, é verdade. Conversando comigo mesmo. Aí parei no outro farol, vi o horário. Puxa vida, mas está ficando tarde. Não faz isso não. Lembra que o Senhor é o dono do tempo e da razão. Calma, está tudo acontecendo. Você lutando com você mesmo. Para que você não seja dominado por aquela raiz que vai entrando e quer te fazer se sentir como se o mundo acabou porque alguma coisinha deu errado. Não faça isso não. Deixa o Espírito dominar a sua alma. Deixa a palavra de Deus inundar o seu ser. Deixa que as coisas de Deus façam as coisas fazer sentido para você. Sabe o que Paulo fala sobre isso? Por acaso então a incredulidade do homem anularia a fidelidade de Deus? Porque eu acredito assim. Quer dizer que o que Deus disse acabou? Não. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Seja aquilo que Deus falou que seja verdade na nossa vida, e as coisas que o mundo diz seja mentira. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Vocês, em vez de estar ligados à emoção, sabe que vocês vão fazer isso? Todas as vezes que a emoção tentar te dominar, usa isso como uma pedra para mais uma parte do castelo de fé que você está construindo. Todas as vezes, irmãos, que o mundo vier contra você, use isso para alicerçar melhor o seu edifício da fé que você está construindo. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se não veem e a prova das coisas que se esperam. A fé não é visível. A fé é uma certeza baseada numa realidade que Cristo morreu por nós. E essa é uma realidade inabalável. Então a fé, ela precisa garantir no coração que aquilo que você colocou como confiança é suficiente para que você continue andando para frente. É suficiente para aquilo que você continue dando o passo que você precisa. Não um passo dominado por emoção, mas por convicção.
Ah, pastor, eu não estou sentindo paz nisso, mas é o que Deus falou, faça. Ai, pastor, eu estou me sentindo com medo em fazer isso. Faça com medo mesmo, mas se foi Deus que falou, faça. Eu gosto de lembrar, irmãos, que quando Davi foge de Jerusalém, porque Absalão ia entrar. Você já me ouviu falando isso de algumas vezes? Absalão entra em Jerusalém, Davi sai pela outra porta, junto com a entourage dele, junto com o pessoal dele. E aí no meio do caminho aparece lá o Simei. E o Simei começa a tacar pedra nele. O Simei era benjamita, era da tribo de Saul, e odiava Davi. E aí ele começa a tacar pedra, e tacar pedra, e tacar pedra. E aí o Joabe fala assim: ô, meu chefe, você quer que eu vou lá e acabe com a raça desse homem? Não, deixa ele tacar pedra, quem sabe Deus olha para mim, e ele se apazigua aí da raiva que ele está comigo, e a minha misericórdia vem mais rápido. Parece que Davi estava meio emocionado, né? Meio, sabe, eu estou melancólico, estou triste. Naquele período ali, parece que a emoção tomou conta do coração de Davi. Aí o Abiatar, que era um dos que tinha sobrado, falou assim: Davi, vamos fazer o seguinte, eu vou voltar em Jerusalém e eu vou deturpar o conselho de Aitofel. Porque Aitofel era conselheiro de Davi, agora traiu Davi e ficou conselheiro de Absalão. E eu vou lá dar um jeito o conselho dele, eu vou dar um conselho diferente para confundir a cabeça do Absalão. Davi não fala nem que sim, nem que não, mas Abiatar vai. E aí tá lá, Absalão ouvindo o conselho. E aí tá o Aitofel: me dá 50 homens, que hoje mesmo eu vou pegar esse Davi, vou trazer a cabeça dele aqui, nós vamos acabar com a história de Davi sobre Israel. É hoje o dia, me dá 50 homens. Aí o Abiatar fala assim: meu rei, né? Devia ser baiano, né? Meu rei, o negócio tá muito fácil para o seu lado não. Você sabe que o seu pai é um homem de guerra. E agora mesmo ele deve estar em uma caverna. Para mim essa é a expressão mais nordestina da Bíblia, né? Agora mesmo ele deve estar em uma caverna com uma ursa roubada pelos cachorros, seus filhotes. Já pensou? A ursa roubada pelos cachorros. Isso é uma expressão nordestina, não é? Deve estar muito nervoso. Se você for lá agora enfrentar ele, o negócio vai ficar ruim para você. E como é que estava Davi? Parece que chegou à noite, ele pegou a harpa dele antes de dormir e foi adorar o Senhor. Salmo de número 4, versículo de número 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Agora responde para mim, como é que um homem desse consegue estar em segurança? Porque não era um homem das sensações, era um homem que ouvia o Espírito de Deus. Porque não era um homem dominado pelas emoções do dia a dia. Não era um homem dominado pelas situações que apareciam. Era um homem dominado por aquilo que Deus havia prometido. E se Deus prometeu, é verdade. Capítulo 4, versículo número 17 do Evangelho de Paulo, a carta de Paulo aos Romanos. Paulo está escrevendo à igreja de Roma e fala assim: olha, Abraão em esperança creu contra a esperança que Deus lhe daria filhos, porque ele olhou para o corpo mortificado da Sara e o seu corpo que se mortificava e falou: não sei como é que vai fazer, mas Deus vai me dar um filho. Ele podia estar até emocionado que o dia ia passando, mas ele tinha uma certeza que Deus havia prometido para ele alguma coisa, e as emoções não podiam dominar. Então vós, amados, edificando a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Ei, é hora de você começar a despertar de novo o dom espiritual na sua vida, porque orar no Espírito Santo aqui não só significa orar através do Espírito, mas através do dom do Espírito na vida. Faz tempo que muito crente aqui já não ora mais em língua. Faz tempo que tem gente aqui orando sem sentir a presença de Deus. Mas é tempo de você tirar as emoções de lado e se apegar de novo ao Espírito de Deus e deixar o Senhor levantar a sua vida. E as emoções que vêm na sua vida vêm da parte de Deus para você, não da parte das circunstâncias. O crente emocionado por Deus, meu irmão, ele ri na prova. O crente emocionado por Deus, ele se alegra na contrariedade. Essa semana eu assisti um lindo testemunho do irmão Mateus Yentse. Quem lembra do Brasil antigo sabe como eles cantavam lá o Mateus Yentse lá na rádio, lá na M, né?
1040, acho que era o número da rádio. Curitiba, não é? O pastor tá ligado, né? De Curitiba a gente ouvia em São Paulo, né? Na AM. Essa música é para o vosso elevo espiritual, lembra? E eu vi o testemunho dele contando que um dia ele chegou no hospital e viu a filha dele, que tinha caído dentro de uma piscina com 6 metros de profundidade, sem água. Caiu de cabeça. E quando ele chega no hospital, ele vê a cabeça da filha dele amassada aqui em cima. E o pescoço dela com sangue pisado, porque o sangue começou a descer por dentro do pescoço e começou a ficar pisado. É uma visão horrível, não é? Agora imagina ver seu filho assim. E ele olhou para aquilo e o doutor abraçou ele e falou assim: olha, me desculpa, meu amigo, mas eu trouxe aqui você só para você ver que a gente não podia fazer nada. A gente vai tentar drenar um pouquinho desse sangue aqui, mas a situação dela é final, você me desculpa. E diz que nessa hora o Espírito de Deus colocou uma música nele e Deus falou assim para no ouvido dele: canta. Canta. E ele começou a cantar o hino da harpa. Se eu não me engano era: onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. Que jeito, irmão. É sua mão quem me conduz, por mim ferida sobre a cruz. E o refrão: guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. A hora que ele começou a cantar a segunda estrofe: sigo sem medo, meu Senhor. Diz que o segurança chegou e falou assim: ei, para de cantar. O médico olhou para o segurança e falou: shh, deixa o homem cantar. Só sobrou isso para ele. Diz que enquanto ele canta, de uma outra porta apareceu um outro médico, vestido de branco, cabeça branca, óleo de chama de fogo. Olhou para ele e falou assim: continua cantando. E começou a tocar no pescoço da menina, e o pescoço da menina foi desinchando na frente dele. E colocou a mão na cabeça, a cabeça foi voltando no lugar. E ela abre os olhos e fala: pai. Se fosse guiado pelas emoções, irmão, o que fazia? Ajoelha e chora, meu amigo. Mas guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele fez o que ninguém tem coragem: cantar um hino de louvor ao Senhor no meio da prova. Mas vós, amados, vocês são diferentes. Vocês estão edificando a vossa vida na santíssima fé, orando no Espírito Santo de Deus. Por isso então conservai a vós mesmos no amor de Deus. Não se conserva, irmão, enquanto vai valer a bolsa de valores amanhã. Não se conserva, irmão, na expectativa se vão assinar uma lei migratória ou não. Não se conserva, irmão, enquanto você vai conseguir manter esse negócio que você está fazendo aí. Não se conserva, irmão, enquanto a entrega da Temu ainda tem. Não se conserva, irmão, enquanto aplicativo você consegue abrir para poder trabalhar. Se conserva no amor de Deus, irmão. Se conserva lá. Se conserva no fato de que Deus continua te amando, de que Ele é bom e Ele é justo e vai guardar você. E na misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Se conserva nisso. Eu quero terminar por aqui, pela primeira vez e pela segunda também. E aqueles lá, irmão? E aqueles lá que ficaram na emoção, que tentaram apacentar-se a si mesmo no nosso meio? E aqueles lá que a gente enxerga dentro da igreja, a gente sabe, pelo Espírito de Deus, que tem um duplo ânimo. O que a gente faz com esse? Versículo 22. Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Quando você está caminhando, olha em volta de você aí. Se apieda de algum que talvez não está tão firme igual você, que está meio duvidando se amanhã o sol vai nascer de novo.
Ou está duvidando se o casamento dele dura até o final do ano? Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos se vale a pena servir a Jesus. Apiedai-vos deles, olha, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Isso é uma expressão, irmãos, que não só quer dizer o fogo do inferno, mas também fala dos fogos da vida, dos incêndios da vida. Tem gente, irmão, que está preso dentro de um incêndio, sem saber para onde sair. Mas você que é guiado pelo Espírito, tem um mapa da solução. Aleluia! Olha, apiedai-vos deles. Entra lá na casa em chama e arrebata-os do fogo. Tira eles de lá de dentro. Tira eles desse processo de pensamento maligno, que a mente deles travou eles não conseguem sair. Arrebatai-vos do fogo. E aí ele termina aqui, ó. Tendo deles misericórdia com temor. Por quê? Porque podia ser você. Tem misericórdia deles com temor. Olha, tenha medo, tenha respeito por essa situação. Não tenha misericórdia deles só achando que você é melhor, não. Com temor. Podia ser você. E ele termina aqui, ó. Aborrecendo até a roupa manchada da carne. Que roupa é essa? Lembra que lá no começo ele fala que esses são manchas nas nossas festas de amor? Lembra depois que eles falam que eles são sensuais, levados pelas emoções e portanto eles são crentes carnais? Então, ignora a roupa manchada pela carne e ajuda esses irmãos em nome de Jesus. Aleluia. Por fim, o texto que nós lemos é sobre a Santa Ceia. E Jesus, na noite que foi traído, não partiu o pão e deu só para Pedro, Tiago e João. Não. Ele deu para todo mundo que estava na mesa, inclusive para Judas. Jesus, quando beija Judas no Getsemane, ele não beija e aí traidor. Não. Ele fala, amigo, aqui vens. E quando ele fala, amigo, que aqui vens, Jesus não é falso. Jesus não é falar assim, muito amigo. Não, Jesus fala, amigo, aqui você veio. Mesmo sabendo a que ele veio. É hora, irmãos, de nós nos levantarmos como uma unidade diante de Deus, para nós cumprirmos o propósito de Deus no nosso meio. Eu dou graças a Deus que aqui no nosso meio nós não temos falatório, nós não temos ameaça, nós não temos dissensões, mas isso tudo é porque o Espírito Santo anda sobre nós. E hoje a palavra que o Espírito de Deus nos deu no nosso coração é para que nós continuemos sendo um. Nós temos que tirar de fora as emoções e as sensações e ter a guia do Espírito Santo de Deus no nosso meio, para a glória do nome de Jesus. E de pé, por gentileza, eu quero orar por você. Olha, eu prometo que eu vou ser rápido, mas eu preciso fazer essa oração por você. O Senhor me colocou essa palavra no coração porque eu sei que tem pessoas que têm tomado decisões pela maneira como sente. Quando se sente triste, toma um tipo de decisão. Quando se sente alegre, toma outro tipo de decisão. Quando a coisa está ao seu favor, ele compra o carro à vista. Mas quando a coisa está contra si, ele olha para o carro e fala assim, por que eu comprei esse carro? Quando a coisa está indo pelo lado dele, ele faz negócio com a pessoa do outro lado do país. Mas quando a coisa está contra, ele fala assim, por que eu fiz esse negócio? Quando ele está feliz, ele casa. Mas quando ele está triste, ele compra uma bicicleta. As decisões são baseadas nas emoções que a pessoa sente. E ela acha que continuar assim faz parte da vida. Olha, faz parte da sua vida ser cheio do Espírito Santo de Deus. Faz parte da sua vida não ser dominado pelo preço que o dólar está no Brasil. Faz parte da sua vida não mais se importar se a conta está cheia ou se ela está vazia. Faz parte. Não que você vai ser uma pessoa irresponsável. Não, para com isso. Mas é que a sua emoção e a sua devoção a Deus não vai ser manifestada por isso. Quando Paulo fala assim, olha, todas as coisas posso naquele que me fortalece. Você lembra dos versículos anteriores? Eu já sei viver a abundância e também já sei ter falta das coisas. Eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Eu já aprendi que a vida não é dominada pelo jeito que eu estou me sentindo. A vida tem que ser dominada por aquilo que saiu da boca de Deus. É isso que importa. O que foi que Deus falou a respeito de você?
Deus falou que você é um homem separado para servi-lo. Esqueça o que o mundo te diz. Deus falou que você é uma mulher que vai servir Ele em esferas maravilhosas e extraordinárias. Esqueça a sua situação atual. Se jogue ao propósito de Deus e viva na dimensão do Espírito. Não fique se olhando no espelho dizendo assim: mas eu vim de Tupã, mas eu botei fogo no fundo da escola, mas meu avô não gostava de mim, mas minha família não me considera. Para de falar isso. O que foi que Deus falou? Vive na dimensão do Espírito. Vive na dimensão do propósito do Espírito, para que você possa alcançar as coisas que o Espírito tem para você, em nome de Jesus. Se Deus falou com você, eu quero orar por você. Nós temos 30 segundos, nós temos muita coisa para acontecer ainda hoje, e eu quero orar por você. Somos corpo. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados. Não se constranja, venha. Vivendo em amor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não vou insistir, eu vou ser verdadeiro a minha não insistência. Mas se você tem dúvida de que é para você ou não, pense aquilo que você falou para Deus nos últimos 15 dias. Pense como você mudou de ideia sobre questões prementes da sua vida, importantes da sua vida nos últimos 15 dias. E como isso não é uma marca das sensações que tem dominado o seu coração. Jesus quer te tirar daí, meu irmão. Ele quer tirar você daí. Ele quer tirar você dessa dubiedade de pensamentos e te colocar numa firmeza inabalável, que não importa o que aconteça, você vai ficar firme. Agora, não fica cochando em outros dois pensamentos também não. Vem aqui à frente, deixa eu orar por você. Se exponha diante de Deus, que Deus vai expor o milagre que Ele fez na sua vida. Eu não gosto de fazer isso, os irmãos sabem. Mas lembra da mulher que tinha um fluxo de sangue? Quando ela tocou em Jesus, o fluxo parou. Mas Jesus falou assim: ninguém sai daqui enquanto quem não falar quem me tocou. E quando a mulher se manifestou no meio de todos, ela falou assim: agora não foi só o fluxo de sangue parou, a sua fé te salvou. Às vezes, irmãos, o nosso milagre maior está numa exposição final diante de Deus e diante do mundo. 15 segundos. Assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Senhor, na tua presença, Pai, eu quero te agradecer pela bondade do teu coração, por estar na tua casa, Senhor, por desfrutar, Senhor Pai, do teu Espírito Santo, por desfrutar, Senhor Pai, de estar, Senhor Pai, diante de ti, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor Pai. Abençoa o teu povo, Senhor Pai, que de coração, Senhor, aceita o desafio, Senhor, de ser guiado só por ti, Senhor. Senhor Pai, nós repreendemos todo o mal, Senhor Pai, toda obra maligna, Senhor Pai, toda obra de intenção maligna, Senhor Pai, todo demônio do inferno, Senhor Pai, toda obra, Senhor Pai, que tenta contra a tua igreja, Senhor Pai. Une-nos num propósito só, para sermos um só, Senhor Pai, para te adorar de uma maneira só, Senhor, e sermos cheios do teu Espírito Santo, Pai. Abençoa a tua igreja, Senhor Pai, os teus filhos, ó Senhor Pai, que recebem de ti, Senhor, um renovo nessa noite, um renovo do teu Espírito Santo, Senhor, para
para viver, Senhor Pai, com um propósito contigo. E nós para sempre te daremos a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém. Recebi um novo coração do Pai. Aleluia, Jesus. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Cante pensando nos seus irmãos. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Nós vamos participar da ceia do Senhor agora. Deverão participar da ceia aqueles que são batizados nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e que estão em comunhão com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer a leitura para a Santa Ceia com o pastor Mateus. Receba-o com alegria, por gentileza.